Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então resolver neste vídeo a dúvida que ficou. Era uma dúvida então sobre um exercício relativamente ao tema do binómio de Newton, que dizia o seguinte: termina então n sabendo que, quer dizer, aí tens aqui um somatório de combinações de n 0 a 0, depois combinações de n1 vezes 4, depois mais combinações de n 2 a 2 vezes 4 ao quadrado. Quer dizer, ia de somar isto até ter as combinações de n a n de 4 elevado a n. Quer dizer, depois de pensar um pouco sobre este problema, eu vou imaginar aqui, quer dizer, isto parece-me assim a soma dos coeficientes de um determinado binómio de Newton. Então, quer dizer, eu se pensar assim aqui neste binómio, onde eu não sei o n, mas que tenha assim, por exemplo, 4 mais x, né? X poder ter y ou poder ter xy, mas quer dizer que aqui o coeficiente binomial aqui do segundo termo seja exatamente igual a 1, né? E onde aqui não interessa a parte literal, quer dizer, e sabendo que o desenvolvimento do binómio de Newton, né, A mais B elevado a n, se faz através do somatório, com o P a começar em 0 e a terminar em n, quer dizer, de combinações de n a p de a elevado a n menos p vezes b elevado a n, quer dizer, e eu começar aqui a desenvolver este binómio de Newton, isto dá-me exatamente o seguinte, quer dizer, dá-me combinações de n 0 a 0, né? O p começa em 0, vezes 4 elevado a n menos 0, quer dizer, vou trocar apenas, vou trocar assim aqui a ordem dos termos para me dar exatamente este somatório nesta ordem. Quer dizer, teria então assim aqui x e teria assim aqui 4. Então ficaria o seguinte: x à quarta. Eu vou só fazer alguns desenvolvimentos que é para perceberes a ideia. Quer dizer, isto ficaria x elevado a n menos 0, ou seja, seria x elevado a n vezes 4 elevado a 0. Depois, o termo seguinte seria combinações de n1 a 1 de x elevado a n menos 1 vezes 4 elevado a 1. Quer dizer, depois teria as combinações de n2 a 2 de x elevado então a n menos 2 vezes 4 ao quadrado. Quer dizer, e agora repara o que é que acontece. Este x não vai produzir coeficiente, ok? Vai dar apenas a parte literal. Eu vou só, quer dizer, isto aqui continuava até chegar a combinações, né? Até chegar aqui ao último seria combinações de n de x elevado a 0 vezes 4 elevado a n. Esse seria então o último termo. Eu vou só fazer assim aqui, vou aplicar a propriedade comutativa, só para que fique identificado claramente o coeficiente e separado então da parte literal. Quer dizer, aqui no primeiro ficarias com combinações de n0 a 0 de 4 elevado a 0 vezes x elevado a n. Quer dizer, aqui no segundo ficava combinações de n1 a 1 de 4 elevado a 1 vezes x elevado a n menos 1. Depois ali o seguinte ficava combinações de n2 a 2 de 4 elevado a 2 vezes x elevado a n menos 2. E andavas isto até chegares ao final e ficava combinações de n a n de 4 elevado a n vezes x elevado a 0. Agora repara que quer dizer isto vezes aqui é o coeficiente deste termo. Isto vezes aqui é outro coeficiente. Isto que tu vês aqui é outro coeficiente. Isto que vês aqui é exatamente outro coeficiente. Ou seja, agora se eu apagar aqui o x elevado a n, percebes? Se eu apagar aqui o x elevado a n, tu obtens exatamente o valor do somatório, que estão a pedir. Ou seja, a soma disto tudo não é nada mais do que a soma dos coeficientes binomiais de um binómio de Newton, cujo exemplo poderia ser este. Né? Ou então se poderes variar aqui a parte literal, desde que mantivesse aqui o coeficiente deste termo com esta parte literal igual a 1. Poderia ser x, poderia ser xy, poderia ser xyz, poderia ser qualquer coisa. Desde que mantivesse ali o coeficiente 1. Então o que tu queres aqui vai ser a soma dos coeficientes deste binómio de Newton. Quer dizer, e repara que a soma, já vimos isso
na explicação, para tu fazeres a soma dos coeficientes binomiais, o que tu tens de fazer é igualar a parte literal, quer dizer, igualar aqui todas as letras que tu tivesses aqui neste binómio Newton, terás que igualar a 1. Quer dizer, eu aqui vou colocar x igual a 1. Se tivesse xy, colocaria xy igual a 1. Se tivesse x ao quadrado, y ao cubo, z à quarta, t à quinta, quer dizer, diria então que toda essa parte literal, apenas as letras, seriam exatamente iguais a 1. E nessas condições fica fácil calcular os coeficientes binomiais, porque isto há de ficar, se o x é 1, tu terias aqui 1 vezes 1 que dá 1, mais 4 elevado a n, o que isto daria exatamente 5 elevado a n. Então agora o que tu sabes é que, quer dizer, a soma destes coeficientes binomiais, que será dada por esta expressão, 5 elevado a n, é exatamente igual a 15.625. Quer dizer, tu sabes que 5 elevado a n é igual a 15.625. E agora como é que tu resolves esta situação? Quer dizer, a ideia para resolver este tipo de problemas, tu tens aqui 5 elevado a n. A ideia vai ser transformar aqui o segundo membro numa potência de base 5. Quer dizer, ia ter aqui um determinado expoente. Porque se tu tiveres 5 elevado a n igual, por exemplo, eu vou imaginar que é 5 ao cubo, quer dizer, para isto ser verdade, quer dizer que o n tem que ser igual a 3. Se fosse 5 à quarta, o n era 4, e penso que estás a perceber a ideia. Ou seja, nós vamos ter que pegar ali no 1500, eu vou apagar isto agora que não é necessário, eu vou pegar ali no 15.000, peço desculpa, 625, e vou então transformar este número numa potência de base 5. Fica 15.625. Quer dizer, como é que fazes isto? Fazes a decomposição dividindo sempre sucessivamente por 5. Então tinhas 15.625 a dividir por 5, o que daria 3.125, o que voltarias a dividir por 5 e daria 625, o que voltarias a dividir por 5 e daria 125, o que voltarias a dividir por 5 e dava 25, o que dividias por 5 e dava 5, e dividirias então finalmente por 5 e dava 1. O que quer dizer que este número, ou seja, o 15.625, é igual a 5 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 5 à sexta. Sendo assim, esta equação fica fácil de resolver, porque acabas por ter 5 elevado a n exatamente igual a 5 à sexta. O que quer dizer que para isto ser verdade, duas potências com a mesma base só serão iguais se os expoentes forem iguais. Quer dizer, então n só pode ser 6. Okay? Fica então aqui a sugestão de resolução para este problema. Espero que tenhas percebido. Quer dizer, não era um problema de muito fácil visualização. Quer dizer, quando visa soma aqui combinações, mesmo que tenha números, quer dizer, tenta explorar o desenvolvimento de um binómio de Newton, onde estes poderão ser os teus coeficientes. Ok? Fica então aqui a sugestão. É sempre um prazer ajudar. Um grande abraço.